Olá, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula desse mini curso dos 7 métodos poderosos para fazer um estudo eficaz. E hoje eu gostaria de abordar um tema muito interessante com você. Algo assim que, infelizmente, tem sido uma realidade de muitos pregadores do Evangelho. E às vezes esse erro tem se tornado cada vez mais comum, né? E por causa deste erro, cria-se então doutrinas que não têm embasamento bíblico e muito menos teológico. E do que eu estou falando? Bem, como você já deve ter visto aí no título deste vídeo, hoje eu quero falar sobre a importância de consultar o contexto. Eu não posso, de maneira nenhuma, pecar contra um princípio, né? Ou melhor dizendo, eu não posso prevaricar um princípio hermenêutico que é: deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Se você ouviu ou assistiu a aula anterior, você sabe que eu expliquei sobre a diferença entre a exegese e a exegese. Se você não viu, então assista primeiro para que você compreenda a aula de hoje, ok? Então, suponho que você tenha assistido, então você sabe que eu posso muito bem olhar para um texto e forçá-lo, né? Eu olho para um texto aqui e forço ele dizer o que de fato ele não está dizendo. O que é isso? É uma exegese. Eu preciso jogar luz a esse texto. Isso é exegese. É estudar a palavra de Deus. É ter o cuidado de consultar o contexto daquele texto. Eu não posso me ater a apenas um texto, porque se eu me atenho a apenas um texto e não consulto o contexto, eu acabo então tendo um pretexto para criar uma doutrina sem embasamento nenhum em princípios cristocêntricos. O texto que eu quero estudar com vocês aqui hoje, para ensinar você na prática a questão da importância de consultar o contexto, é Hebreus capítulo 12. É um texto bastante conhecido, né? Bastante conhecido, onde o autor aqui fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu quero ler primeiro, só que antes eu gostaria de fazer uma observação importante. Preste atenção. Você nunca pode, jamais, em hipótese alguma, querer interpretar um título, por exemplo. Tem pessoas que querem interpretar o título. Está errado. Título é apenas um título e nada mais. Primeiro que você tem que entender que a Bíblia, ela é um livro antigo. E quando se trata desse livro sagrado da Bíblia, você deve compreender e ter consciência que este livro, a Bíblia, ela foi escrita diferente do que você hoje vê. Hoje nós temos títulos, hoje nós temos capítulos, hoje nós temos versículos, pontuações, né? Enfim, uma série de coisas que foram inseridas no texto sagrado pelos homens, por eruditos. E esses homens, eruditos das Escrituras, resolveram então criar. É mais ou menos quando o hebraico ele nasceu no mundo, né? Nasceu no mundo. Foi o primeiro idioma do mundo. Foi o hebraico. Então, o hebraico antigo, ele era em forma de desenhos. Em forma de desenhos. Uma das letras do alfabeto é o Bet. O Bet, ele é um desenho de forma de uma casa, né? Por isso que literalmente Bet significa também casa. Então era em forma de desenho, era o primeiro alfabeto hebraico. Só uma curiosidade aqui. E o interessante é que não existiam vogais, apenas suas consoantes.
No total, são 22 letras do alfabeto hebraico. Não existia as vogais que hoje nós conhecemos, que facilita muito, né? No caso hoje, a leitura do hebraico moderno, por exemplo. Mas quem é que criou essas vogais? Como que eles inseriram? Quem foram os responsáveis? Foram os conhecidos maçoretas. Esses maçoretas, eles criaram essas vogais maçoréticas, né? Que compõem hoje no alfabeto hebraico, que facilitam, como pontuações conhecidas como dagesh, segol e outras nomes, né, que eu não vou agora falar sobre estas, que não é a aula de hoje. Só estou comentando isso para você, que é uma curiosidade, que veio um homem, um estudioso, e disse, bom, dá para melhorar, né, dá para facilitar a leitura. Então, esses eruditos maçoretas, eles criaram as vogais, inserindo-as no alfabeto hebraico, né? E então hoje é muito comum você pegar um texto hebraico e ter a letra, por exemplo, e abaixo ter aqueles pontinhos, né? Um pontinho ali é o dagesh, né? Vários 3 pontinhos, segol e outros, né, pontinhos, que cada pontinho, de acordo com a posição dos pontinhos e o local dele, ele tem um significado, né? Tem um tipo de som, né? Então é interessante demais. É a mesma coisa da Bíblia. A Bíblia, ela também foi escrita direta, né? As escrituras nunca existiu nas escrituras originais, não existem pontuações, divisões, não existem capítulos, versículos, ela foi escrita direto. Então, por que eu estou falando isso para você? Por que eu não li direto? Para facilitar o que eu vou fazer agora. Então, quando você estudar a Bíblia, esse aqui é um método poderoso. Ignore o versículo, capítulo, leia direto. E aí você vai compreender que ali é uma continuação de um texto, né? Então você não pode falar, não, pera, o capítulo 12, por exemplo, de Hebreus, fala uma coisa. Então o capítulo 11 confunde. Tira o capítulo, tira os versículos e lê direto. Você vai compreender muito melhor as escrituras sagradas, ok? Então vamos fazer o seguinte. A pergunta que eu quero fazer para vocês é muito interessante. Primeiro eu quero ler e aí eu pergunto. Diz assim, bem, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Uau, isso aqui é um texto poderosíssimo, eu já explorei muito esse texto, inclusive é um dos textos que eu uso em um dos meus livros que eu escrevi. A pergunta que eu faço para você é, quem são essas nuvens de testemunhas? Quem são? Porque o autor está dizendo, né, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Existem muitas pessoas que falam que essas testemunhas são os incrédulos, por exemplo, né? Acho interessante isso, porque as pessoas se atêm apenas àquele texto, não consultam o contexto, não estudam a Bíblia como deveriam estudar e acabam criando doutrinas, né? Que doutrina seria? A doutrina do bom comportamento, a doutrina da observação em relação ao bom comportamento cristão. É uma doutrina que cria aqui, né? Então, olha que interessante, amigos. Quem são essa tão grande nuvem de testemunhas? Quem são essas testemunhas? Alguns dizem que são os incrédulos, porque eles estão ali nos observando ao nosso redor, para ver que se nós vamos pecar, porque daí vão falar que crente é você, né? Aí a pessoa criou-se a doutrina do quê? Da observação e do bom comportamento.
então eu tenho que ter um bom comportamento, eu estou rodeado de uma nuvem de testemunhas e tal. Claro, temos que sim ter um bom comportamento, temos sim que ter caráter, somos cristãos, somos representantes do Senhor, né? E não é legal a pessoa ter um mau comportamento, mas isso também não interfere em nada na sua vida. Estamos sobre a maravilhosa graça de Deus. Mas muitas pessoas andam preocupadas, né? Preocupadas com o que o A, o B, o C, o D vai falar dela, porque além do mais, eu estou cercado de uma nuvem de testemunhas. Outras pessoas dizem que essa nuvem de testemunhas, eles dizem que são os crentes da igreja. Os irmãos, os irmãos são as nuvens. Aí ele olha o irmão como nuvem, né? Aí ele fala que aquela nuvem são os irmãos que estão me observando, então tem que dar um bom testemunho. E se eu fosse citar exemplos aqui, seriam vários que têm discernimentos e, né, desse versículo erroneamente. Mas eu quero ler para você direto agora e vou parar só no versículo aqui 1. Agora você viu que perceba que eu falei capítulo 12, 1. Agora eu não vou falar. Aliás, eu não vou ficar falando, estou no versículo tal. Eu vou começar lendo aqui lá do capítulo 11. E aí eu vou ler direto para vocês. Você vai ver como é que é. Como que funciona. Olha só. Aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 32. Aí ignore versículo e capítulo, título. E do 32, versículo 32, eu vou ler até lá, no caso, seria o 1 do capítulo 12. Eu paro ali, ok? Vamos lá. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça e alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fugida a exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos esses têm sido testemunho pela fé. Não alcançaram a promessa, provendo de Deus coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Uau! Perceba que a primeira coisa que você precisa compreender é o seguinte. A palavra-chave, uma das palavras-chave, que o versículo 1, no caso, seria a conclusão, né, de um raciocínio, seria aqui no caso a palavra portanto. Porque portanto é o quê? É uma conjunção conclusiva, ou seja, é quando contém uma conclusão de um raciocínio. Portanto, é conclusão de um raciocínio. Então, quando você lê aqui, né, o autor está concluindo um raciocínio. Portanto, ou seja, parafraseando aqui, portanto, seria concluindo o meu raciocínio sobre a vida de vocês, cristãos desse novo tempo. Ou seja, concluindo o meu raciocínio em relação àqueles que viveram antes de nós. Quem? Nós estamos falando de Baraque, Jefté, Sansão, heróis da fé. Esses homens que enfrentaram leões, passaram fome, problemas. Uns foram cortados ao meio, martirizados, mortos brutalmente, tudo pela fé. Mas esses homens, esses heróis da fé,
eles se mantiveram firmes, eles continuaram crendo, eles ignoraram tudo e creram na promessa de Deus. Esses deram testemunhos da fé, são as testemunhas da fé, porque eles venceram, eles suportaram e conseguiram chegar lá. E eles, é como se eles estivessem dizendo, olha, não desista, nós enfrentamos leões, nós passamos pelo fogo, passamos pela espada e não desistimos da fé. Não desistam da fé em Cristo. Ou seja, nós hoje estamos rodeados por essa nuvem, tão grande nuvem de testemunha, que são os heróis da fé. Essa tão grande nuvem de testemunha que está em algum lugar celeste. É como se essa nuvem de testemunha, quando eu olho, por exemplo, e digo, olha, eu vencerei um gigante, porque assim como Davi venceu, eu também vou vencer. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando para a nuvem e encontrando um herói da fé. E nessa nuvem de testemunha, eu encontro Davi. E eu vejo que Davi enfrentou muita coisa e ele venceu, então eu vou vencer também. Ele não desistiu, eu não vou desistir. Esta nuvem de testemunhas são os heróis da fé. Que, no sentido espiritual, com toda certeza, é como se o autor estivesse falando assim, olha, para que desistir? Não desista não. Porque você vê que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Olhem para as testemunhas e fortaleçam a sua fé. Eles não desistiram. Eles passaram por fecharam boca de leões. Da fraqueza eles tiraram forças. Olhem para a nuvem de testemunhas e tire da fraqueza também a sua força. Feche boca de leão. Passe pelo fogo, passe pelas águas, passe pela espada, mas não desista. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Isso aqui não é forte, isso aqui não é profundo isso. Para você ver que essa nuvem de testemunhas não tem nada a ver com o que as pessoas vêm dizendo. Então, vê aqui, só aqui nesse momento que eu fiz com você agora na prática, a exegese, jogando luz ao texto, seguindo alguns princípios hermenêuticos, você percebeu que a história é totalmente diferente do que muitos dizem, né? Tem nada a ver com pessoas. Onde que eu vou me motivar olhando para alguém que está me observando, procurando algo para me acusar? Não. É mais ou menos assim, como se você estivesse passando um problema, aí você estivesse passando por um problema, e você está ali numa reunião que eu estou fazendo, e de repente eu paro tudo e falo, olha, você que está aqui hoje, passando por isso e esse problema, com doença, e você está desesperado. Olha aqui para as testemunhas de hoje, vejam quantos aqui foram curados, quantos aqui no momento da vida pensaram em desistir, mas não desistiram, acreditaram e foram curados. Olhem para essa nuvem de testemunha e acredite também, você também será curado. Isso aqui é muito, muito profundo, essa palavra, esse texto, ele é maravilhoso, poderoso. Você vê que não tem nada a ver com o entendimento que as pessoas têm por aí. Então hoje, aproveitando o ensejo, eu digo para você, em algum momento da tua vida que você pensar em desistir, olhe para essa tão grande nuvem de testemunhas. Olhe, nessa nuvem de testemunhas, você vai encontrar o Abraão, pai da fé. Você vai encontrar Jacó, você vai encontrar Isaac, você vai encontrar Davi, Jefté, Baraque, você vai encontrar Sansão, você vai encontrar muitos heróis da fé, Débora, a juíza mais sábia, você vai encontrar Maria, você vai encontrar muitas mulheres e homens que se tornaram heróis da fé. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas para que não desistimos de nada. Não desista de nada, apenas creia, porque como a promessa veio até ele se cumprindo, você também vai conseguir. Então, esta aqui é a aula de hoje. Eu tenho certeza que foi uma aula muito abençoada, porque além de aprender, você também já foi abençoado com o entendimento que eu compartilhei com você. Então, não peque, não prevarique esse princípio hermenêutico. Deixe o texto interpretar, a Bíblia interpretar a própria Bíblia, ok? Então, quando você ler a Bíblia, quando você ler as Escrituras, não se atenha a título, não se atenha a capítulos e versículos.
leia. Se algo ali te chamou a atenção, você não entendeu, então é hora de você fazer o quê? Consultar o contexto. Você está ali no tal capítulo, volta lá para o anterior. Leia do anterior até onde você não entendeu, igual eu fiz. Que você vai compreender exatamente o que a história está contando. Porque talvez ali existe um portanto. Existe ali uma conjunção conclusiva, onde você vai ter um discernimento poderoso sobre aquele texto que você está estudando. Tá certo? Eu espero que a aula de hoje tenha sido muito boa para você, que tenha agregado muito na sua vida, e eu espero você na sexta aula, que eu tenho certeza que eu preparei algo para você nessa sexta aula, eu quero que você assista, porque é um programa que eu uso, né? Eu usei muito já, até eu me policiar em alguns hábitos errados, que você vai saber o que é, e aí eu usei esse programa que me ajudou a policiar esses erros, que me proporcionou um crescimento gigantesco, tá, na minha vida. Então, eu aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.